Existe um estereótipo muito grande de que o missionário é aquela pessoa que viaja, aquela pessoa que vai para um lugar pregar a palavra de Deus. Isso é um estereótipo. Não, não é isso que é ser missionário. Ser missionário é a partir do momento que você olha para Deus e você diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso está na palavra de Deus, essa frase, né? Está na Bíblia. Então, assim, quando você diz: Deus, fala comigo e eu vou obedecer. Ou seja, fala que teu servo ouve, é mais um trecho da Bíblia, né? Os trechos estão vindo aqui na minha cabeça. Ou seja, ser Amém. missionário não está relacionado a fazer coisas, está relacionado a obedecer a Deus. Ou seja, você vê que Boa. toda a caminhada de Pedro, de Paulo, enfim, de todo mundo que foi missionário e está na Bíblia, está muito relacionado à obediência, à entrega. Ou seja, ser missionário não é estar na África, não é estar na Amazônia, não é estar em lugar nenhum. Ser missionário é ser conectado. É simplesmente Deus falar com você e você dizer: ok, eu entendi. Ou seja, ter essa conexão direta com Deus para que você esteja atendendo às demandas de Deus. Porque Deus tem um plano e Ele está querendo fazer coisas nesse momento, Ele está querendo buscar pessoas. Então agora Ele vai falar: Carlinhos, vai em tal lugar, Carlinhos, faz isso, Carlinhos, tu estás com dinheiro na conta, usa para isso. Ou seja, você tem que entregar a Deus todos os setores da sua vida, porque Deus vai usar. E assim, muita gente vai na igreja, é evangélico, é católico, tem muitos católicos que me seguem, e tem muitos missionários católicos também aqui no Senegal, mas muita gente vai na missa, ou vai na igreja, ou vai aqui ali, mas não se conecta 100% com Deus. Porque Deus, ele é um grande causador de problemas na nossa vida. Quando você se conecta. Ok. É muito engraçado isso, mas quando você se conecta com Deus, você se compromete, você agora, os problemas de Deus são os seus problemas. Ou seja, É quais são, verdade. quais são as demandas de Jesus no tempo de Jesus? Qual eram as demandas? Prostitutas? Qual eram as demandas de Jesus? Era cobradores de impostos, pescadores, pobres, aleijados, né? Leprosos, viúvas. Então, quando você se conecta com Deus, você se conecta com os problemas de Deus também. Então, tem muita gente que vai ao culto no domingo, ele vai para pegar, ele vai para receber, ele vai para sentir, ele vai para ter aquela experiência pessoal com a religião. O missionário é nada mais, nada menos alguém que estende a mão e pega na mão de Deus e diz: eu estou contigo, conta comigo. E falando a grosso modo. Legal. Mas quando Deus entra na sua vida, é bagunça total. Por quê? Ele vai influenciar na sua vida profissional. Ele faz de mim um empresário agora limpar cocô de codorna, vender ovos de codorna. Que já vou falar um pouco do meu projeto aqui. Ele vai fazer de mim, como disse a Pedro, farei de você não mais pescador de peixes, mas agora Mas pescador pescador de de ser humano. homens. Imagina Pedro pensando: como é que eu pesco uma pessoa? Então, assim, e Deus agora ele entra na sua vida financeira. Entendeu? Deus entra na vida financeira de José de Arimateia, que é aquele homem ali que pega Jesus ensanguentado na cruz, faz com que a rede, né, a influência que ele tinha no governo, faz com que ele fale com o imperador romano, libere o corpo de Jesus, e agora um sepulcro novo que ele tinha, e linhos, né, raríssimos, linhos caros, ele enrola o corpo de Jesus e põe Jesus no sepulcro. Ou seja, ele pega o que é seu, ele usa o que é seu, ele usa o seu tempo, ele usa a sua casa, ele usa o seu carro. Ou seja, ser um missionário ou uma missionária é alguém que está com Deus e com os problemas de Deus. Os problemas de Deus são os meus problemas. Os meus problemas são os problemas de Deus. Então, é uma conexão muito, muito direta com Deus. Então, ser missionário é ser obediente a Deus. Eu sempre classifico assim. Então, como ser missionário, Carlinhos? Você pode ser missionário agora. Obedeça. Obedeça. Tem 14 pessoas nos assistindo, possivelmente existirão mais depois. Ah, Carlinhos, eu quero ser um missionário, eu senti. Então se ponha de joelho, abra a sua boca e diga: Senhor, me usa. Eu quero ser usado pelo Senhor em todos os aspectos da minha vida. Eu lembro que tinha uma música na igreja que a gente cantava, que era: te louvarei, não importam as circunstâncias.
Ou seja, a gente canta muito isso, né, com muita lágrima nos olhos, mas imagina, não importa a circunstância. Não importa a circunstância, Carlinhos vai lá para o Senegal. Não importa a circunstância, Débora pede demissão do Banco do Brasil. Carlinhos pega o que tu tem e vai fazer não sei o quê. Ou seja, essas são as circunstâncias que Deus quer usar a gente. Então, ser missionário é fácil, não importando as circunstâncias que Deus vai me colocar. Ô Carlinhos, tu falasse algo bem interessante, dizendo o seguinte, que não, você não precisa necessariamente ir para a África, você pode ser um missionário onde você estiver. Então, a gente costuma falar muito aqui, tanto eu quanto o Marco Polo, que os problemas sociais que existem acabam virando paisagem para muita gente. E aí essas paisagens chega dói no coração que se tornam várias paisagens sociais. Então, as pessoas veem as pessoas na rua, dependentes químicos, veem as crianças nos sinais de trânsito, ainda tem a questão da prostituição, que era um problema de Jesus, e ainda continua sendo, por exemplo, a aliciação de menores. A gente vê casos e casos e casos, a gente vê o extremismo que está e a polarização que está das igrejas em determinados assuntos que a gente vê que não, enfim, tudo isso. Então, você que está dentro de uma igreja, que está ouvindo e que pode ser um missionário ou uma missionária aonde você estiver, na esquina da sua casa ou na sua rua, e é só arregaçar a manga e dizer, Jesus, eis-me aqui. E aceitar isso que é bíblico e colocar a mão na massa, porque com certeza na tua rua, na esquina da tua igreja, deve ter situações dessa forma. Então, emendando com esse assunto que a gente está trazendo aqui, Carlinhos, eu queria fazer uma outra pergunta de que quais são os negócios missionários? Então, tu falasse aí, eu estou limpando cocô de codorna. Então, esse cocô de codorna é um negócio. Como é que é isso? Como é que tu transformou isso? E eu queria que tu falasse não só da questão das codornas, mas também falasse um pouco da escola que você está fazendo aí no Senegal. E uma outra coisa para embolar esse enredo todinho, que a gente falou já sobre o apoio das igrejas. É uma outra questão que eu estava até conversando também, que a gente fez um curso de empreendedorismo para missionários. E aí vem uma outra questão de tipo, a igreja, que você falou de um plano para poder captar recursos de apoio para a igreja. As igrejas, elas precisam ter esse retorno do que está sendo dizimado para as ações missionárias. Como é que tu faz? Porque tu trabalha tuas redes sociais muito bem em relação à escola e a tudo que vocês estão fazendo aí. Então, fala um pouquinho sobre todas essas questões que eu levantei aqui. Qualquer coisa, se tu esquecer alguma coisa, eu puxo de novo e aí a gente conversa sobre. Beleza, eu vou começar.